Alô? Alô, voltamos! Agora sim, voltamos! Agora sim. Você tá aí, eu tô aqui. Está rodando aqui, está gravando o podcast mais óbvio do planeta, o Obviedades. Muitas coisas óbvias, insights. Neste episódio, meu amor, eu espero que você tenha aí um grande insight, porque eu tenho certeza que você já passou por isso, eu já passei por isso, a Lê já passou por isso, e olha só, no final, tem um brinde! No final tem um brinde! A cara da Lê. Não, a gente não combinou Não nada. conversamos sobre isso. A gente não combinou nada. Não, brincadeira, não é um brinde, mas eu tenho certeza que lá no final a gente vai te dar uma dica bem prática para que você coloque em prática o que a gente vai falar. Então, ó, fica aí até o final, tá bom? Ale, vamos lá. Diga. Qual é o tema de hoje, Ale? O tema de hoje é aquela coisa clássica de quando a gente não quer assumir a culpa e acha que a culpa é toda do outro. Aliás, muitas vezes a gente nem percebe que tem algo nosso enganchado ali, né? Porque se aconteceu algo, é por causa que o outro aprontou. A Não é culpa mesmo? é toda dele. Sempre. A culpa é toda dele. Ai, meu Deus, mas eu fui traída. Ai, meu Deus, sei lá o que. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí a pessoa vem com aquela ladainha e senta que lá vem história. Isso acontece muito em salão de beleza. Gente, eu tenho um horror de salão. Eu tenho, assim, pavor. Eu graças a Deus, eu vou numa pessoa que eu preciso, às vezes, cortar meu cabelo de ano em ano. E é uma pessoa que atende particular. Não tem ninguém no salão dela, só eu. Tá? Tinha minha mãe foi embora, e eu. E porque eu tenho ojeriza a salão de cabeleireiro que fica naquele canal do Fofocalizando e as pessoas falando das. Ai, sabe, o clima horroroso. E é muito isso que a gente ouve muito em rodinhas, né? Quando juntam algumas pessoas, sempre é a culpa é toda dele, ele fez isso comigo, nananana, ou a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe fez isso, aí não sei o que lá, BBB, meu marido fez isso, minha namorada, a culpa é toda dele, eu não tenho Meu nada a ver filho, com meus isso. pais. Que é ler. Não, só falei, meu filho, meus pais sempre também estão no pacote ali de, é porque fulano fez alguma coisa, então eu não pude ir atrás do que eu queria, ou ter meu desejo satisfeito, ou teria sido menos pior se X não tivesse acontecido, né? Ai, que olha, me dá uma gastura, mas vamos, Ale, fica comigo. Eu sei que você te deu uma gastura aí só da gente falar nesse assunto. Não é? É porque eu pensei na culpa da sociedade. Eu sou uma pessoa que culpa muito a sociedade por tudo. Aí quando a gente vai nesse tema, é um lugar que eu geralmente. Porque o mundo, porque a sociedade, porque esse sistema, se não fosse desse jeito. Cada um culpabiliza algo ou alguém pela sua própria infelicidade ou pela sua própria limitação naquele momento. Isso Pelo é seu próprio abandono. muito comum, gente, muito comum. Eu quero que você liste aí quem está assistindo ou quem está ouvindo neste exato momento. Não, deixa para depois. Essa a dica, continua aqui com a gente, Mas Ale, conta para mim, essa questão aí de você, como que é para você? Por que a gente está falando desse tema agora? O que culpa tem a ver com traição? É. Né? Boa pergunta, né? Porque ao mesmo tempo você fala assim, se a culpa é dele, ele que me traiu, né? Que tem a ver com você? Você está dizendo que então a culpa é minha, que eu fiz alguma coisa para merecer, para sei lá o quê? Acho que é por isso que esse assunto até é polêmico, né?
Eu queria dizer que normalmente quando a gente é traído, seja num trabalho, numa amizade, num relacionamento romântico, a gente sempre acha que a culpa é do outro. E acho que um detalhe que é importante a gente dizer é que não queremos aqui, eu vou falar no plural porque eu acho que você está inclusa nisso, né, Nive? A gente não combinou antes, mas eu acho que você está. Que é, isso não quer dizer que o outro não tenha feito alguma coisa e que mereça uma responsabilidade também, né? Porque nunca a coisa é tão simples. Ser humano é um negócio bem complexo, é difícil. Nossas relações são todas em nível de uma complexidade alta. Então, pode ser que o outro tenha sim feito alguma ação que mereça uma responsabilidade e uma culpabilização também. Mas não, nunca é só isso. E a gente está aqui para falar da parte que nos cabe. Então, assim, qual foi a minha parte? Então, se algo me aconteceu, tem a ver comigo. O outro tem responsabilidade sobre a ação? Também tem, mas ele não está aqui. Então, o meu controle é sobre mim. É sobre o que está nas minhas ações, nos meus sentimentos, nas minhas reações emocionais, no que eu penso, nas escolhas que eu faço. E tudo na vida tem uma escolha. Mesmo quando você acha que você não teve uma escolha, porque teve, era a única possibilidade possível, você tem uma escolha. Pensa com direitinho que você fez uma escolha assim. Então, isso é onde está o seu controle. E isso é onde está a sua responsabilidade. Inclusive, eu não gosto muito da palavra culpa. Não sei você, Nívia. Mas a gente muitas vezes usa a palavra culpa muito levianamente. Quando na realidade não estou querendo dizer que eu vou assumir responsabilidades por uma coisa. Culpa deveria ser quando eu me arrependo. Eu sinto uma culpa e eu estou arrependida por causa da dor que eu causei, né? Uma coisa mais ou menos por aí. Mas a gente usa a culpa quando a gente quer responsabilizar por algo. Como que é para você? Nossa, olha só, é bastante coisa, mas vamos tentar resumir. Aqui a gente quer também trazer, o propósito é a gente trazer algum fundamento do Patrick, né? E o que acontece? Quando eu culpo a outra pessoa, eu estou na minha impotência de achar que eu não pude fazer nada a respeito. E realmente, naquele momento, pode até ser que você não viu que você também é corresponsável naquela relação. Uhum. Porque quando a gente fala de relacionamento, vamos, né, dizer assim, neste caso, relacionamento, nós somos corresponsáveis, né? Tanto a pessoa como eu, o outro e eu somos corresponsáveis por isto, mas é isso, como você disse, cada um pega a sua parte e vê a sua parte. Então, neste momento, quando eu culpabilizo, eu primeiro tenho ali um certo alívio, porque eu falo, eu não preciso fazer nada, tá vendo? A culpa é toda do outro, deixa eu ficar aqui no meu lugar quentinho, acomodadinho, né, para não ter nenhum esforço em fazer algo a respeito. E também tem essa parte que realmente acredita que é impotente em relação àquilo. E quando a gente traz essa parte, geralmente é a nossa psique infantil, né, que não sabe lidar com aquilo. E aos poucos, conforme a gente vai entendendo ali, se conhecendo, a gente vê que foi uma escolha mesmo. Mas até a gente até teve outros episódios que a gente já falou sobre isso até, Ale. Não me lembro o título, mas algo sobre essa questão de... Eu não me lembro do nome, tá, gente? Faz anos que a gente gravou esse episódio. Mas algo como, mas e as mulheres que estão em relacionamentos super abusivos, né? Elas não são vítimas da situação? É delicado, mas qual é o nosso olhar sobre isso? Quer falar? É um ponto que eu quero só... Enfim, porque esse é um ponto que realmente é polêmico, mas ao mesmo tempo não dá para não falar. Na psicanálise mesmo, é um ponto que sempre pega muito, assim, porque sempre tem algo meu ali, sempre tem alguma projeção, sim, sempre vai ter. Não quer dizer que foi tudo isso, que você é o único responsável pelo tudo que te aconteceu. Mas teve uma participação sua, em algum grau.
Mesmo que seja 10%, mas teve. E é Porque essa parte que você pode você fazer. não sabia como lidar naquele momento e você permitiu, de alguma maneira, que aquela pessoa ou aquilo acontecesse com você. Eu sei que é muito dolorido, às vezes, a gente olhar para algumas situações que nós vivenciamos e pensar que somos nós os responsáveis por aquilo. Mas é aos poucos, conforme a gente vai olhando para isso, que a gente começa a se empoderar e colocar limite para outra pessoa. De falar, olha, aqui não, cara, aqui você não vai fazer isso comigo, não vou permitir que você tenha este poder sobre mim. E isso é um assunto bem delicado mesmo, porque uma das minhas causas e bandeiras é o empoderamento da mulher, né? É o empoderamento feminino por todo o nosso histórico, por tudo que nós vivenciamos, assim, como mulheres, e o tanto que a gente ainda precisa caminhar, né? Mas não é para a gente simplesmente desvalidar, né? Que a mulher sofre algum tipo de violência, não é isso. Mas é, de alguma maneira, empoderar e que a mulher coloque limite naquele parceiro, né? Então, se a gente começa a estudar como foi a vida daquela mulher, como foi a vida daquele homem abusador, a gente começa a entender e fala, nossa, tem um padrão aí, tem um padrão familiar, tem muitas crenças, e tudo começa a fazer mais sentido. Mas aquilo que é óbvio para mim pode não ser para você, né, Ale? Tem escolhas que eu não quero fazer, tem padrões que eu não quero mudar, tem alguns preços que eu não quero pagar, né? Então, assim, vai ter tudo isso. Não, eu diria assim, não tem como. Então, quando eu coloco a culpa no outro, eu estou num lugar mesmo onde eu, no fundo, eu estou dizendo assim, eu não quero mudar. Eu não quero olhar para o que me fez entrar nessa dinâmica. Eu não quero olhar para o que me fez fazer essas escolhas, né? Seja a escolha da rua que eu virei, né? Seja a escolha do emprego que eu fiquei, seja a escolha do relacionamento que eu criei, né? Um relacionamento amoroso que virou um abuso depois, por exemplo. Mas teve alguma coisa que constituiu aquela situação. E é uma dinâmica. Então, mesmo que o outro seja violento e fez alguma coisa que foi muito séria, de alguma maneira eu fiquei ali. De alguma maneira eu não vi os sinais acontecendo e eu neguei os sinais chegando. De alguma maneira eu achei que eu era especial, né? E aí, quando eu não admito que a minha parte que ficou, que foi cega, ou que desejou querer mudar, que desejou ser importante, X, tem muita coisa que tá ali, que pode ser, né? Eu normalmente coloco a culpa no outro. Assim, porque se o outro mudasse, porque se o outro não tivesse feito, porque se o outro, daí teria tudo ok. Né? Eu poderia continuar fazendo as coisas do jeito que eu quero e tudo teria dado certo, porque o que atrapalhou foi o outro. Né? O mundo seria perfeito se eu pudesse fazer como eu quero. Mas o outro teve que atrapalhar. Na verdade, quando a gente não quer pagar o preço, o que está implícito aí é o medo de mudar, de encarar. Então, às vezes, a gente fica numa situação ruim, porque é melhor, é mais conhecido para a gente, é mais gostoso, entre aspas, né? Confortável você ficar lá sentado em cima de um prego, tá te incomodando aquele prego, mas você fica porque você pensa, nossa, se eu sair, como vai ser sem esse prego? Uhum. Gente, tudo isso é inconsciente, tá? Não é uma coisa assim. Fala, Lê, que você ia falar. Não, eu ia falar que tem uma rigidez também, uma certa obstinação junto com o medo. Tenho medo, sim, mas também tem esse lado nosso que é bem infantil, que é que tem que ser do meu jeito na hora que eu quero.
E se não aconteceu, é porque o outro atrapalhou, ele não devia ter atrapalhado. Ai. Tem um medo ali, eu concordo, mas se a gente for lá, também tem o triozinho, né? Tem o orgulho também, né? Porque para eu ser vitorioso, para as pessoas me amarem, para eu ser especial. Ai, porque eu sou tão especial. Aliás, em breve, hein, vai rolar um episódio aí, o Jeff na média. E aí, fique ligadinhos, cenas dos próximos capítulos, Jeff na média. É isso aí, né, Ale? E dicas? Vamos então, para a gente finalizar aqui, uma dica prática, que é o Você nosso estava com uma. brinde. É, o nosso brinde. Você ficou até o final? Pode vir aqui no guichê, retirar o seu brinde especial. Se você aí está num momento complicadinho, que tá colocando a culpa na outra pessoa, que tá com raiva daquela pessoa, porque aquela pessoa fez isso, fez aquilo, blá, blá, blá. Então vamos lá. Vamos primeiro descarregar tudo num papel, tudo que você está sentindo aí, xinga a pessoa, rasga o papel, amassa o papel, bate no papel e escreve uma carta raivosa para essa pessoa, tudo, né, para você tirar isso do seu sistema. E aí depois você começa a segunda parte, né? É você começar a olhar aí para o que acontece. É o que? É um medo que você tem de viver algo diferente daquela situação? Como seria essa outra situação diferente disso? Como que seria? Só imagina e aí vê aí o que está sentindo quando você imagina isso. Um pavor, uma obstinação, o que é? A percepção real do que você está sentindo é importantíssima, né? Porque não é só escrever, é sobre se observar enquanto está escrevendo. Isso também é muito do Patrick, né? Porque tem algo ali por trás, geralmente, que está atuando. Senão nossa vida estava fluida, estava perfeita, estava linda. Então, se não está linda, o que meu ainda está atrapalhando? Adorei sua dica. É isso. Gente, muito obrigada e nos vemos e nos ouvimos daqui a pouco. Siga lá as nossas redes sociais e escreve aqui pra gente se isso fez sentido para você. Uma boa semana. Beijos. Beijos. Ah, eu não tenho